Boa noite, graça e paz a todos, aqueles que eu não cumprimentei, aqueles que estão na live, sejam bem-vindos. Te convido nesta noite para adorar esse Deus que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Vamos nos colocar em pé. Abrir a palavra do Senhor. Salmos, número 23. Salmo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite abatido, triste, questionando a Deus que algo tem te faltado, ou alegria, ou algo financeiro, ou algo na sua vida familiar, ou algo emocional. Mas nessa noite o Senhor vem te dizer que Ele é o teu pastor, Ele tem cuidado da sua vida e que nada vai te faltar. Nada, nem alegria, nem paz, nem unção, nada. O nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, nada vai nos faltar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa promessa, Pai, que o Senhor tem na tua palavra, que o Senhor é o nosso pastor, o pastor que tem cuidado, o pastor que tem zelado, o pastor que tem protegido. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Independente, Senhor, do que estamos passando, do que estamos vivendo, cremos que o Senhor é um Deus que tem zelado das nossas vidas. Continua conosco neste culto, queremos te adorar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Deus. Por isso te louvamos e queremos prestar um culto com entendimento e adorando ao Senhor, que é merecedor de todas as coisas. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Boa noite. Vamos adorar ao Senhor? Aleluias. Eu convido você a abrir ainda mais o seu coração. Vamos exaltar esse Deus maravilhoso. Como foi declarado, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Então, é motivo de alegria. Ele é a razão da nossa canção, é a razão de estarmos aqui hoje, reunidos para adorá-lo de todo o nosso coração. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte, igreja? Aleluias. Nas palmas. Tchá. Tchá, 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 tchá. Aleluias. Emanuel, Deus conosco. Aleluias. Exalte ao Senhor. Declare. Deixou sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Aleluia.
a sua glória para estar comigo. Morreu numa cruz para estar comigo. Venceu o diabo para estar comigo. O véu se rasgou para estar comigo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. É maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Emanuel. Deus conosco. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia, te adoramos, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e toda a exaltação aqui neste lugar. Aleluias. Feche os teus olhos, aleluias. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Aleluias. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego
cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. A nossa alma anseia por tua presença, a nossa alma anseia por mais de ti, Senhor. Aleluias. Encha nossas vidas. Oh, aleluias. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Oh, aleluias. A palavra do Senhor declara que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Não importa o que, mediante o que você está vivendo, está passando. Para alguns é período de bonança, mas para alguns é uma tempestade, é um deserto. Mas saiba que o Senhor, ele está contigo. Aleluias. Então vamos entoar esta canção. Levantarei os meus olhos e clamarei socorro. A tua palavra, Senhor, declara que o Senhor irá me ouvir o meu clamor. Aleluia. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei socorro, tua palavra diz que vais me
eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Os que esperam em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. Teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, 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 oh. É tudo que eu quero, é tudo que eu quero. Ouvir o teu falar, o teu falar. Aleluias. Fala conosco, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar a igreja. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Boa noite, a paz do Senhor, aqueles que eu não cumprimentei mais uma vez, você que está em casa, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Segure na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Vamos adorar a este Deus que tem sido zeloso, cuidadoso, misericordioso com as nossas vidas. Que nada tem nos faltado, nem alegria, mesmo que às vezes viemos a ficar tristes, abatidos. Deus é o nosso consolo. O Espírito Santo é aquele que nos carrega no colo, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. Eu acho que no culto de hoje já iniciamos o culto assim. A Érica aqui no louvor também falou desse Deus que tem cuidado nas nossas vidas. Creia nisso, meu irmão. Fique firme. A peleja é grande, a guerra pode estar difícil, a luta também, mas o Senhor é aquele que te mantém firme.
Senhor é aquele que te fortalece, te renova, te capacita todos os dias. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da tua igreja, Senhor, por portas de emprego aberta, Pai, por promoções, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradeço pela vida de cada um que tem dizimado, ofertado aqui neste lugar, Pai. Muito obrigada, Jesus, que nós temos conseguido mais um mês que está acabando e conseguimos, Senhor, sanar todas as nossas dívidas, Deus, todas as nossas contas, com a ajuda dos nossos irmãos. Deus abençoe a vida deles, que venham, Senhor, porção dobrada sobre a vida de cada um. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Glória a Deus, aleluia. Quero chamar as crianças. Está orando pela vida dele, né, Jonas? Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Jonas, Pai, que vai ser ministrado agora na salinha. Que o Senhor venha abençoar a vida dele, da professora, Pai. Que a tua palavra venha cair, Senhor, em terra fértil, Pai, que possa dar fruto, Pai. É o que te pedimos como igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sério, estou chamando meu irmão Marcelo, ele vai trazer a palavra dessa noite, vai ministrar.
Aleluias. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão me assistindo pela live. Graça e paz aos irmãos. Tudo bem com os irmãos? Na paz? Semana foi produtiva? Foi agradável? Estamos aqui mais uma vez, irmãos, reunidos para glorificar aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Quero pedir aos irmãos, aos que estão me assistindo pela live, abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, obrigado, Fernanda, verso 24 e 25. Aleluias. Deus é bom, irmãos. Aquilo que eu irei compartilhar e falar com os irmãos nessa noite é de suma importância para com todos, irmãos. E eu fui extremamente impulsionado a ter que falar sobre esse assunto diante desta carta tão rica e tão poderosa. Mas eu creio que Deus tem algo a nos dizer essa noite. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda quando vocês veem que se aproxima o dia. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar a Deus rapidamente. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela tua igreja, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor. Teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar, Pai. Senhor, que não venha ser eu falando, mas Teu Santo Espírito, o Senhor que direciona cada palavra, que o Senhor conhece cada coração, cada lar representado. Aqueles que estão me assistindo pela live, que irão assistir, Senhor, venham ser tocados pelo Seu Santo Espírito, Senhor. Desfaça, repreende, Senhor, toda a força maligna, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Acredito que esse texto é um pouco conhecido por todos. Amém? Eu queria colocar um tema para essa pregação: a importância da igreja e sermos igreja. A carta aos Hebreus, irmãos, trazendo um pouco do seu panorama, ela não sabemos a autoria dela. Alguns dizem que foi Apolo, alguns dizem que foi Paulo, Barnabé. Porém, a gente não tem a autoria correta. Mas ela não desqualifica que ela é inspirada por Deus. Porque quem escreveu esse livro, que contém 13 capítulos, tem um grande conhecimento da lei mosaica e principalmente do livro de Levítico, que vai falar do sacerdócio e sumos sacerdotes. Esta carta foi escrita antes do ano 70, provavelmente na Itália, capital do Império Romano. Ela foi destinada para um público de cristãos judeus. E o propósito dela é mostrar que Cristo é superior e é o sumo sacerdote perfeito. Esta carta tem algumas considerações a destacar, que ela é uma carga muito grande de exortação, das pessoas terem ânimo, e fala sobre apostasia e confiança e fé naquele que morreu por mim e por você. O que estava acontecendo nesse período, irmãos? Os judeus que se tornavam cristãos, eles eram perseguidos. Mas eles não eram perseguidos por Roma. Eles eram perseguidos pelo judaísmo. Eles tinham acabado de sair do judaísmo e já estavam sendo perseguidos porque
eles entenderam que o cristianismo era melhor. E por que o cristianismo era melhor? Porque Jesus Cristo era o pilar. E essa perseguição, irmãos, fez com que alguns se afastassem da congregação. E alguns tinham um conhecimento muito básico e muito raso da fé cristã. O panorama desses 2 versículos, irmãos, vai tratar de uma coisa que aconteceu lá em Levítico, quando Moisés recebeu orientações de Deus. E que orientações foram estas? Que fosse feito o tabernáculo. E dentro desse tabernáculo tinha algumas orientações, só que ela já era uma sombra da igreja que viria a existir. Reunir todas as pessoas do povo de Israel para oferecer sacrifício pelos seus pecados. E o autor aos Hebreus, ele vai destacando, ele vai mostrando que Jesus Cristo, no capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai mostrando que Jesus é maior do que alguns seres, alguns personagens. E entre eles, o primeiro é falar que ele é maior que os anjos. Sabemos que os anjos no Antigo Testamento, eles eram mensageiros de Deus. Eles traziam algumas notícias. Eles eram ordenados por Deus para fazer alguma ação. Mas o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é maior que os anjos, porque os anjos são criatura. E Jesus é acima, porque ele é o Filho de Deus. Depois disso, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus é maior que Arão, escolhido como sacerdote, irmão de Moisés. E logo após isso ele vai dizer que Jesus Cristo é maior que Moisés. E quem foi Moisés? Moisés para o povo judeu é um libertador e legislador de toda a lei mosaica. E Jesus é maior que ele também. Após Moisés, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é maior que Josué. Josué foi o encarregado a levar o povo de Israel para a terra prometida. Mas ele vai mostrar um contraste muito interessante. Que o povo entrou na terra prometida, mas era uma terra temporária. E Jesus Cristo está para levar a sua igreja para uma Canaã celestial, que é eterna. Então ele vai mostrando o contraste do Antigo Testamento com o Novo. E havia algumas pessoas que estavam sendo atacadas pelo judaísmo. Constantemente, os judeus não convertidos estavam querendo mostrar que era melhor viver na prática antiga do que viver o cristianismo. E isso me chamou muito a atenção, irmãos. Por quê? Porque a igreja, assim como o tabernáculo, precisavam ter uma coisa em comum: unidade, comunhão. E essa comunhão, irmãos, ela vai mostrar no verso 1, que a gente tem que considerar uns aos outros para nos incentivarmos em amor e as boas obras. Ou seja, a igreja de Cristo tem que orientar um ao outro, pessoas imperfeitas, pessoas incapazes, pessoas que não têm nada para agregar na sociedade, mas perante a igreja, Deus chamou eu e você. Porque eu preciso da Adriele, a Adriele precisa do Washington, e assim por diante. Nós precisamos um ao outro para crescermos em comunhão. E uma igreja em comunhão, irmãos, não para, não desiste, não recua. E era isso que estava acontecendo, irmãos, com esta igreja. Judeus cristãos que alguns estavam permanecendo, mas alguns já estavam desistindo. Alguns estavam fora da congregação. A congregação aqui no seu original significa reunião. Reunir-se em um lugar adequado para buscar a Deus.
E isso me trouxe um impacto muito grande, irmãos. Porque quantas pessoas a gente conhece que não está na casa de Deus? Mas o autor aos Hebreus, ele vai dar os seus argumentos e mostrar que Cristo é o Senhor da igreja. E a ordenança por meio de Cristo neste autor é que o amor venha a prevalecer. É que eu venha mostrar para vocês e vice-versa que nós não podemos andar sozinhos. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. A igreja não é só eu e minha casa. A igreja é uma coletividade de irmãos, reunidos num propósito de adorar aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. O verso 25, irmãos, diz que ele orienta, ele alerta que não deixe de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar, irmãos, uns aos outros. Eu preciso encorajar aquele que está parado na fé. Eu preciso encorajar aquele que não tem mais vontade de servir a Deus. Eu preciso encorajar aquele que sumiu e ninguém mais foi ver. Louvado seja Deus. Mas por que esse encorajamento? Qual o propósito do autor em cima disso? Final do verso 25. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou grande dia. E que dia é esse? É o grande dia do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Deus nos tornou igreja, irmãos, a cada um de nós. Mas ao mesmo tempo que nos tornou uma igreja, Ele pediu, Ele instituiu uma coletividade de irmãos para se reunir, assim como no tabernáculo, para adorarmos a Deus. Eu fiquei muito feliz com o domingo passado, com os jovens. Buscamos a Deus, louvamos ao Senhor, tivemos a caminhada de oração. À noite se reunimos aqui, alguns cansados, alguns com fôlego, com a determinação e a coragem, mas viemos, irmãos. E passamos a semana, alguns vieram na quarta-feira, quinta-feira, e estamos aqui. Mas existe um propósito de estarmos aqui. É um ao outro se ajudar. É um ao outro se preocupar. É um ao outro orientando uns aos outros. Em amor, compreendendo a necessidade do próximo, compreendendo a debilidade um do outro. Sempre vai existir, irmãos. Não deveria, mas sempre vai existir os mais fortes e os mais fracos. Paulo lida com isso na igreja de Corinto. E precisamos compreender uns aos outros, que cada um tem o seu ritmo, mas que todos nós devemos caminhar juntos, unidos. Eu gostaria de trazer alguns dados, irmãos. Dados esses que fica para reflexão da igreja, a você que está me ouvindo. É uma pesquisa que foi feita no 19 de janeiro de 2018. O título é Desviados, onde estão aqueles irmãos que caminhavam conosco? Não há uma única razão para o distanciamento de uma ovelha do rebanho, mas o afastamento começa com a perda do foco, perda do primeiro amor. Tirar os olhos de Deus faz com que os crentes passem a olhar para as pessoas, líderes, e aí as frustrações e os enganos podem começar a ocorrer. E aqui tem uma tabelinha aqui bem rápida, irmãos, porque as horas não me esperam, de um desvio monstruoso que teve, irmãos, em nosso país. Há hoje apenas no Brasil entre 30 milhões e 40 milhões de pessoas que frequentaram alguma igreja evangélica.
Uma igreja de 10 anos que manteve média de 200 membros, viu passar por seu hall e o dobro desse número, isto é, 400 pessoas que passaram por essa igreja estão desviadas hoje. A porcentagem de desviados que retornam à igreja não passa de 10% na igreja. Entre os 60% e 70% dos desviados não receberam qualquer visita de líderes ou membros quando decidiram sair da igreja. Entre 40% e 30% receberam de 1 a 3 visitas que revelaram, na maioria das vezes, de cobrança ou condenação. De cada 10 andarilhos, 3 deles frequentaram alguma igreja um dia. A maioria dos desviados, acima de 50%, é afetado pelo ressentimento com a sua liderança. Irmãos, os números estão aí. Isso foi em 2018. Quero crer que os números melhoraram. Quero crer que os números caíram. O autor aos Hebreus, irmãos, é uma carta magnífica, porque ele não começa falando da sua autoria, ele já começa dando os 2 chutes no peito. Havendo Deus falado por meio dos profetas, e depois falado por meio do seu Filho Jesus Cristo, ele vai começando como um tratado e termina como uma carta pastoral. Mas tem uma coisa boa, irmãos. A igreja, ela tem uma importância muito grande na sociedade. E que importância é esta? Numa importância simbólica, irmãos, para que a gente possa se ajustar um pouco mais, crescer mais um pouco mais na unidade de Cristo, nós somos um corpo. E um corpo tem muitos membros. Nós somos um templo, irmãos, a qual habita em nós o Espírito Santo. Nós somos uma família. Família de Deus instituída desde a eternidade. E como todos nós temos nossas famílias, agora temos uma família espiritual. E a última coisa, irmãos, somos a noiva de Cristo, a qual Deus, por meio do seu Filho, irá buscar a sua igreja. Algumas aplicações práticas aqui, irmãos. Louvado seja Deus. A comunhão, irmãos, a amizade, ela é muito boa, irmãos, mas o pilar dela tem que ser o amor. Primeiro vem o amor, que gera comunhão, que gera amizade. Não pode se resumir somente nisso aqui, irmãos, mas tem que ser algo muito mais além. Não pode se restringir somente a esta denominação, mas é muito mais além. Porque é a igreja de Cristo, não é a igreja A, B e não C, mas é a igreja de Cristo instituída nesta terra para trazer boas novas ao mundo. Quando a gente olha a sociedade hoje, irmãos, o que mais me chama a atenção, eu escuto muitas coisas, eu vejo muitas coisas, mas o que aflige mais meu coração é o quanto o ser humano precisa de Deus. E Deus não vai mandar anjos, não vai mandar Arão, Moisés e Josué. Vai mandar a gente, irmãos. É a gente. Não temos opção. Não temos escolha. Buscar quem? 3 categorias, irmãos. Os que não conhecem, os que estão afastados, e tem ainda a terceira turma ainda que eu preciso falar, que com muita oração e perseverança eu creio que eles vão retornar. Os famosos desengrejados, que é um número que está crescendo também, que despreza a instituição como igreja e não crê que a igreja é uma instituição que deve ser seguida, deve ser feita. Esse é o nosso propósito, irmãos. E outra coisa que tem que ser aplicada em nossas vidas, irmãos, a palavra de Deus, a oração traz maturidade, irmãos. Tinha os irmãos mais fortes nesta carta, que estavam se esforçando para ajudar, mas tinha também os irmãos que estavam na superfície, conheciam o básico e não queriam sair do básico.
A gente precisa entender que a palavra mais oração gera maturidade, e a maturidade gera crescimento. Crescimento não somente no âmbito espiritual, irmãos, mas em todas as áreas da nossa vida. Nossa saúde, nossa área profissional, nossa área conjugal, familiar, ela atinge todas as áreas. E temos que ter esperança e confiar nele, irmãos, porque o sumo sacerdote, ele fez algo que ninguém podia fazer. Ele se fez sacrifício, e ele mesmo era o sacrifício, e se entregou, e foi perfeito, e não precisa ser feito mais nada. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus? Amém. Acredito que foi breve, mas Deus é bom. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. E se você não teve a oportunidade de orar hoje, irmãos, esse é o momento. Se você quiser trazer à memória aqueles que você conhece, não vem mais, que nunca mais você viu, que você não teve mais contato, que se afastou por algum motivo, desprezo, tristeza, amargura, disse-me-disse, tantos outros motivos que é dado para se afastar da congregação. Ore a Deus neste momento. Ore a Deus para que Ele te fortaleça e te dê a oportunidade de falar do amor de Deus. Não desista destes, irmãos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti pelos que estão pela live, Senhor. Eu oro a Ti pela Tua igreja. Eu oro a Ti pela minha vida, Pai. Senhor, nos ajuda e nos fortalece, Pai. Nos guia segundo a Sua vontade e o Seu querer, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o sumo sacerdote da igreja do Senhor, estabelecida nesta terra, Pai. Toma esta igreja, Pai. Toma as demais igrejas em demais lugares, em demais regiões, países. Senhor, toma aqueles que estão afastados, Senhor. Toma aqueles que estão distantes, Senhor, da Tua presença. Senhor, faça eles retornar, Senhor, pela Tua rica e poderosa misericórdia, Pai. Que nós venhamos ter a oportunidade de falarmos mais uma vez do amor de Deus, e Seu Espírito Santo venha convencer, Senhor, eles a voltar para Ti, Senhor. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono de todo o universo, Pai. Quebranta corações, Senhor. Quebranta, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, Senhor. Repreende tudo aquilo que não te convém e não te agrada, Deus. Que Teu Espírito Santo, que é perfeito e bom, faça, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus, né? Vamos aos nossos avisos. Estamos caminhando para o final. Fique por dentro. Terça-feira é dia de célula presencial. Essa semana, como o pastor avisou, será na casa da Jéssica, da filha do Flávio. É 22, né, essa rua? Na rua 22. Mas eu creio que o pastor sempre está aqui perto da hora da célula, então ele acompanha os irmãos que não tiverem o endereço. Então a célula de adulto está sendo itinerante esse mês, e nós, né, da célula de jovens, nós, né, gente, é uma tristeza, né? Com 51 anos dizendo que nós, dos jovens, mas tudo bem. Vamos dizer que eu sou o mascote, que eu estou lá como mascote. Foi tão bom a ideia da célula itinerante que nós pegamos essa ideia também para os jovens a partir do mês de agosto.
agora mês de agosto, e faremos aí no sábado a célula itinerante. Então, vamos sentir um pouquinho que os nossos irmãos que moram mais longe passa em vir com 2, 3 conduções para cá. E em agosto estaremos, a primeira célula, se eu não me engano, será no Morro da Nova Sintra, né? Casa da Fernanda. Então, os irmãos aí que estiverem interessados, se for da segunda, da terceira idade, se quiserem ir comigo, nós estaremos lá, né, na Casa da Fernanda. Então, a partir do mês de agosto, já vai ser essa célula aí itinerante. Mas, semana que vem, ainda teremos a célula online dos jovens. Então, as dos jovens está sendo online, e de adulto, este mês, ainda está sendo a itinerante. Quarta-feira, às 20 horas, culto de oração. Quinta-feira, às 20 horas também o nosso culto. E domingo, às 9 da manhã, EBD. Às 18h30, teremos culto de Santa Ceia. E não esqueça, aqueles que puderem nos ajudar, traga 1 quilo de alimento, né, para a nossa Cesta do Amor. Muitas famílias contam com essa ajuda. Então, peço que os irmãos estejam abençoando. Congresso de Mulheres na sede, às 14 horas, não há mais vaga, mas já temos aí, algumas mulheres já fizeram a inscrição, então teremos o Congresso de Mulheres sábado, agora dia 6. O retiro, jovens, adolescentes, em outubro, novembro e em dezembro, casais. Eu quero abrir aí um parênteses, quero agradecer à igreja que tem se disposto em ajudar os jovens a participar do retiro. Essa semana começamos as inscrições e eu louvo a Deus que dentro daqueles que estão sendo já separados, nós conseguimos pagar um retiro de um jovem e conseguimos já pagar metade de outro. Porém, existem outros jovens que querem ir e também não têm condições de estar no retiro. E nós estamos aí trabalhando até o mês de novembro. E eu creio que esse mês de agosto nós estaremos vendendo, acho que no segundo sábado, segundo domingo ou no terceiro domingo. A Jéssica não está aqui hoje, mas nós estaremos vendendo o almoço. Então, teremos aí uma panqueca. Quem quiser, o valor, se eu não me engano, é R$15. Já estejam me procurando. Vai ser panqueca de frango e de carne. Já estejam dando o nome aí, para a gente já ir anotando e já prepara aí o pagamento, né, que está chegando. E abençoe aí um jovem. Na sexta-feira, eu estive no Galpão 54, que teve a festa country, minha filha ia se apresentar. E ela falou, mãe, você vai ver eu dançar, né? Depois de véia. Falei, tá bom. Tive que ir lá e ver ela dançar. E lá tinha várias barraquinhas. E eu achei muito legal que a barraca do jovem está assim. Adote um jovem para ir no retiro. E aí, a da minha filha do departamento infantil, ela ficou brava. Apelativo, né? Eu falei, não, apelativo não. Quando nós abençoamos alguém, né, um jovem, quantos jovens têm se perdido? Quantos jovens encontram, como a pregação dessa noite, desengrejados, decepcionados, entristecidos com uma palavra que foi falada sobre a vida dele? E ali eu achei tão legal, eu falei, olha, eu não vou comer lá na barraca dele, porque eu tenho que abençoar aqui essa barraca, senão fica ruim o negócio. Mas eu falei, é muito legal a ideia que eles teve, está trabalhando. Eu falei, lá na igreja também. Gente, a irmã Sandra doou uma bicicleta aqui, não rolou, eu queria ter ganho a bicicleta, mas quando eu vi o tamanho da bicicleta, não cabia eu. Então eu falei, gente, não vai rolar, porque nós não temos criança. Mas foi vendido essa bicicleta e eles, foi uma ajuda muito grande para o retiro deles. Então, que você possa estar contribuindo, ajudando aí, comprando, às vezes um valor tão irrisório, se a gente for comprar um Marmitex, não passa, né, aí R$25 no mínimo, e olhe lá. Nós estamos fazendo por 15.
tá? E tudo muito saboroso e abençoado por Deus. Amém? Acompanhe nossos pelas redes sociais, né? Facebook, YouTube, Instagram. E acabou. Glória a Deus, aleluia. Vamos colocar de pé. Hoje tem uma jovem ali nos visitando. Como a igreja recebe? Seja bem-vindo no nome de Jesus. Amém. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por a palavra dessa noite, Senhor, pela vida de cada irmão que esteve aqui, Pai, pela vida de cada criança. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que estão em casa. Deus, eu quero nesta noite, Senhor, te louvar, te agradecer, Senhor, pela resposta de oração, Senhor. Deus, pela vida do Enzo, que se internou, Senhor, essa semana. Muito obrigado, Jesus, pelo milagre na vida dessa criança. Deus, toma aqueles irmãos que estão enfermos, que nós não sabemos, mas, Senhor, que o Senhor venha abençoar e tomar a direção de todas as coisas. Nós queremos um Deus que Ele cura, liberta, salva. Deus, o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, Deus. Dá uma semana abençoada para o teu povo, Pai, uma semana de resposta, uma semana, Senhor, que aquilo que nós esperamos, o Senhor venha nos abençoar no nome de Jesus. E que, Deus, a nossa volta para casa seja uma volta tranquila, guardada pelo Senhor, Pai. Que o amor de Deus nunca se aparte da nossa vida. Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Somos gratos a Ti. Que o amor de Deus, do Espírito Santo de Deus e as consolações sejam para sempre na nossa vida, na vida da Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.